Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Tudo bem com você? Esse é um vídeo para o canal do Ministério de Adolescentes Tecna. E a gente vai conversar então um pouquinho sobre João 1,12. João 12 é um versículo que dá base para que a gente tenha esse nome, Tecna, que significa aquele que foi gerado. Então em João 12 está escrito assim: mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então o versículo começa, João lá no Evangelho de João, ele inicia falando a respeito de Cristo. Então o versículo de João 1 está dizendo assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele está falando de Jesus. E aí João vem contando, né? Vem falando de toda esse lugar que Jesus ocupa, né? Que Jesus é 100% homem, 100% Deus, né? E que o amor de Deus foi tão grande que foi necessário que para que nós estivéssemos novamente com Deus, que Cristo entregasse a sua vida. E aí chega nesse versículo no 12 e fala assim, que ele no 11 fala, né, que Jesus veio para aqueles que eram seus, mas os seus não receberam. E isso é muito maravilhoso, porque Jesus ele veio primeiro para o povo judeu, né, que era o povo escolhido por Deus, que lá no Antigo Testamento, né, vem sempre ali falando do povo de Israel. Então Jesus veio para aquele povo, mas eles não receberam, e tudo isso era o plano de Deus, para que nós, que não somos o povo de Israel, pudéssemos ser alcançados. Olha que maravilhoso é isso, né? Para a gente entender isso também, é importante a gente saber que nem todo mundo é filho de Deus, né? A gente usa muito esse termo dizendo, os filhos de Deus, né? Todos são filhos de Deus. Não, nem todos são filhos de Deus. Todos nós somos criaturas de Deus. Nós somos criados pelo Pai, criados por Deus, Ele nos fez. Mas a desobediência, o pecado que habita em nós, o pecado cometido lá no Jardim do Éden, nos separou de Deus, nos separou do Senhor. E essa separação, ela só pode ser anulada, né? Nós podemos ser novamente restituídos a Deus depois do preço pago na cruz, que foi o preço pago pelo sacrifício feito por Jesus, né? E por que essa garantia que nós temos dessa restituição e sermos então feitos filhos de Deus? Porque Cristo não tinha pecado. Cristo não tem pecado, na verdade, né? Jesus não tem pecado, então Jesus viveu aqui entre nós, estava aqui na terra entre nós e não pecou. Então ele era 100% homem, 100% Deus, e ele pagou, né? Ele sofreu na cruz o preço de morte, ele pagou a nossa dívida, a dívida que o pecado traz sobre a minha vida, sobre a tua vida, Jesus pagou na cruz. Mas nós não somos então todos filhos de Deus? Como que a gente faz então para fazer parte da família de Deus, né? Então, para fazer parte da família de Deus, o próprio versículo explica que aqueles que o receberam, ou seja, aqueles que creram no seu nome, aqueles que creram no seu sacrifício, aqueles que creram na sua mensagem, tiveram o poder, têm o poder de ser feitos filhos de Deus. Então esse poder é dado a todos aqueles que creem em Cristo, que creem que Cristo é Deus, que creem que a salvação ela vem pelo arrependimento, aqueles que creem que o sacrifício que foi feito lá na cruz nos restituiu, nos deu esse poder de sermos feitos filhos de Deus. E isso é muito interessante, o João continua, né, no mesmo versículo, aos que creem no seu nome, e no 13, aos que não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ou seja, não é por sangue, não é por carne, então não é uma
descendência, por exemplo, um povo de Israel, né? Não é a descendência, não é a hereditariedade que determina se você é ou não filho de Deus. E sim, o que determina se você é ou não filho de Deus é o seu arrependimento, é a sua fé em Cristo. É isso que determina. E isso é tão louco, é tão maravilhoso, porque ao mesmo tempo que precisa de um passo individual, precisa algo que acontece também de Deus para nós, porque esse passo individual ele só é possível ser dado porque Deus nos chama, porque Deus nos toca e nos faz caminhar, né, em direção a Ele. E a palavra tecna, né, pra gente fechar aqui, dizer o significado, significa aquele que foi gerado por Deus, né? É a mesma palavra usada para determinar aqui feitos filhos de Deus, né? Então, quando a gente escolheu esse nome para o Ministério de Adolescentes, foi nesse intuito da gente se lembrar como memorial de que nós somos feitos filhos de Deus por meio do amor de Cristo Jesus, né? O amor do Senhor foi tão maravilhoso, tão grandioso pela minha e pela tua vida, que Ele se entregou na cruz para que nós não vivêssemos no caminho da morte e tivéssemos sim a vida eterna. Tá bom, querido? Espero que o Senhor tenha falado ao teu coração e que você guarde isso no teu coração, na tua mente, que o Senhor, Ele entregou a sua vida por nós. Amém? Vamos orar para a gente finalizar esse vídeo. Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pelo maravilhoso sacrifício que foi feito, Senhor, pela nossa vida, Pai. O Senhor nos restituiu, Senhor, e nos deu o poder de sermos feitos teus filhos, ó Pai amado. E agora, como seus filhos, Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, porque temos aprendido cada dia mais da tua palavra, Senhor amado. Te louvamos em nome de Jesus. Amém.